no meu comentário de hoje, como eu tinha enviado por vocês, aí era pra gente conversar acerca da... E aí já tem a ver com o que o Hang estava falando ali, tá? Falar do que está acontecendo lá no Canadá sobre o Comboio da Liberdade, né? O Comboio da Liberdade são os caminhoneiros, teve o apoio da população, querendo o quê? Autorização para poder trafegar sem a necessidade do passaporte vacinal deles, porque isso aí estava trancando o trabalho o transporte entre Estados Unidos e Canadá. Por conta disso, eles fizeram uma marcha até Ottawa, né? Ottawa, como vocês queiram chamar, que é a capital do Canadá. Bueno, o que acabou acontecendo, meus amigos, deixa eu pegar aqui, eu até enviei para o Delari, mas tava... Deixa só um segundinho aqui. Delari, não tem problema, deixa que eu pego aqui, tá? O Trudeau, cara, o presidente, né, o primeiro-ministro do Canadá, sobre essa... Olha só, senhores, é uma manifestação dos caminhoneiros por mais liberdade para poder trabalhar, e essa manifestação dos caminhoneiros teve apoio da população, todo mundo querendo mais liberdade e menos rigidez, né, nas medidas tomadas pelo governo canadense. O Trudeau, cara, semana passada, diante dessas manifestações dos caminhoneiros, ele falou o seguinte, ó, hoje, no nosso parlamento, os membros do Congresso condenaram o antissemitismo, a islamofobia, o racismo aos negros, a homofobia, a transfobia que a gente viu acontecer em Ottawa nos últimos dias por conta das manifestações dos caminhoneiros. Vê se tem cabimento, cara. O cara chamar uma luta pela liberdade de transfobia, chamar de racismo. Daí isso eu quero trazer para vocês aqui um conceito da falácia do espantalho. O que é uma falácia para as pessoas entenderem, né? É um termo que o Aristóteles... Né, tá aí, ó. Obrigado. Olha só. Olha só. Cara, a falácia é o quê? É quando tu usa alguns argumentos que ele tem a pretensão de ser correto, tem a pretensão de ser conclusivo, mas que, no entanto, eles possuem um erro na sua estrutura, que eles possuem um erro no seu conteúdo, e aí eles acabam fazendo um argumento forte parecer, ou melhor, um argumento frágil parecer forte. Por exemplo, tá? Ronaldinho Gaúcho é um craque, Romário é um craque. Daí a pessoa faz uma inferência lógica, dizendo, ok, se o Ronaldinho é um craque e o Romário é um craque, logo, o Ronaldinho Gaúcho é o Romário. Só que não tem cabimento, ele chegou a uma conclusão errada, né? Isso aí muitas vezes acontece por ignorância ou por malícia. Isso aí que eu fiz com vocês aqui é uma falácia formal, tá? Tem um erro de forma. Agora existe o chamado falácia do espantalho, e aí tem tudo a ver com o que o Hang estava falando e o que a gente discute aqui, o que é uma narrativa. O que é falácia do espantalho? É quando eu trago um argumento para uma discussão e o meu oponente, ao invés de atacar o meu argumento, ele distorce o meu argumento e aí ataca o meu argumento distorcido. É que nem esse fato, né? Olha só, os caminhoneiros estão fazendo uma luta por mais liberdade, e essa mais liberdade que eles estão pedindo, o Trudeau está chamando de islamofobia, transfobia, homofobia, e está dizendo que aquilo ali é uma coisa que não presta, que não funciona. É obviamente que todos nós somos contra a islamofobia, a homofobia, a transfobia, tu é contra isso. Então, obviamente, tu vai concordar com o Trudeau. Só que o argumento dele está errado. E é o que a gente vê acontecendo no Brasil constantemente. A gente vê as ideias serem... Então, fala, meu amigo. Mas é que essas pautas, a gente importa, o Brasil importa muito essas pautas. Com certeza. Elas são todas importadas. Você sabe que é muito curioso, cara? Eu casei com uma sueca. E aí, quando você vai pedir lá o RNE e tal, não sei o quê, morava aqui no apartamento e tal, e você entra lá na Polícia Federal pra poder morar no Brasil. O nosso green card aqui, chama RNE. E aí, cara, ia policial na minha casa. Tira a satisfação. Ia policial na minha casa toda hora. Pois não, tal. Queremos checar aqui. E eu falava, porra, bicho, mas é Brasil, né? A gente tá acostumado com o Brasil. Isso. Aí eu perguntei pro policial, eu falei, cara, por que tem essa exigência no Brasil? Por que vocês vêm tanto aqui, pô? Tá aqui minha mulher, tá escova de dente, tá aqui, cama dela, apartamentinho, tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Aí ele falou, sabe o que acontece? O Brasil é um lugar que você pode ir em qualquer lugar do mundo e falar que é brasileiro, que você é brasileiro e qualquer um pode ser brasileiro. Sim, não tem porque o Brasil ele tem negro, tem branco, tem japonês, tem preto, tem judeu. O Brasil é um lugar onde o passaporte brasileiro é muito fácil do cara. Ele é muito cobiçado, porque você pode ir em qualquer lugar do mundo que não identifica a tua raça.
Pô, falei, olha que bacana, cara, a gente é um povo misturado mesmo, né? E aí você vê, e aí a gente começa a trazer essas pautas e começa a querer começa a complicar a gente mesmo, né? Não que não tenha tido racismo, claro que teve escravo. Olha o que aconteceu na igreja de Curitiba agora. Agora você vê que coisa, né? Então, e essa é uma pauta, todas essas pautas, elas vêm de lá, é uma pauta importada. Importada, é uma pauta americana, né? É uma pauta que a gente fica trazendo tudo isso aí pra cá, cara. Mas é assim. Ponto, Emílio. Mas nós vamos ter que resolver isso entre a gente também, né? A gente. Assim, ó, Oi, fala. Só para finalizar o assunto. Mas eu quero dizer é que essa pauta não era questão das lutas dos caminhoneiros. Eles estavam lutando por mais liberdade. Não tinha nada de islamofobia, não tinha nada de nada. Eles tiram um argumento. É a mesma coisa aqui no Brasil, chamaram as manifestações que a gente viu o 7 de setembro de atos antidemocráticos. Olha se tem cabimento. O povo vai à rua vestido de verde e amarelo com a sua família e a grande imprensa, né, a imprensa tradicional até então, que perdeu muito poder, chamava de atos antidemocráticos. A gente chegou no absurdo da gente ter a nossa Suprema Corte se utilizando dessa falácia do espantalho, que é exatamente a gente transformar o argumento. Porque olha só, a grande guerra da falácia do espantalho, o que é? Eu pego o adversário, né, o argumento dele, eu faço um espantalho do meu adversário e aí eu começo a bater. Ao invés de bater no adversário, eu bato no espantalho e aí eu digo que eu ganhei a luta porque eu ganhei do espantalho, do que não é verdade. Isso é a narrativa. O que a gente fala tanto de narrativa aqui, né? É como eles ficam desmerecendo o argumento central para ter um argumento, muitas vezes, ad hominem, né? Que é contra a própria pessoa. O Hang foi vítima disso lá na própria CPI. Os caras atacando o cara, a mãe do cara morrendo, os caras falando de como é que o cara tratou a mãe, porque eles não têm como rebater o argumento. Sim. Eles rebatem a própria pessoa. E é o que a gente vê no dia a dia em todos os lugares. O que eu quero trazer para a audiência hoje é essa informação, que talvez tenha saído meio truncada na nossa conversa, que pela nossa dinâmica, mas para as pessoas enxergarem que isso acontece no dia a dia. Por exemplo, tem mais uma imagem que eu quero trazer aqui, se o Delari colocar para nós, de uma escola lá de Toronto, tá? Tinha uma escola lá e alguém pichou na parede da escola Liberdade, aí, uma escola de Toronto, uma escola pública nova de Toronto foi vandalizada por um grafite, por uma pichação anti-vacina. Cara, o cara pichou liberdade. E não tem nada contra a vacina. Ele quer mais liberdade. Então vocês entendem que é assim que a imprensa vem trabalhando. É o que a gente está vendo por todos os lados. O que eu quero é que o pessoal que nos assiste, que enxerguem como é que se dá o que a gente chama de narrativa. A narrativa é pegar o argumento do adversário, transformá-lo através de uma narrativa para a gente atacar esse argumento distorcido, porque ele é muito mais fácil de atacar do que a verdadeira verdade. Essa é a luta. Por isso que tem que ver Jovem Pan. Por isso que tem que ver Jovem Pan. É fato. O pessoal do comercial tá te esperando. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar um negócio pra você. Mas isso aí é uma guerra, cara. É uma guerra. Então, mas agora... Nas redes sociais nós estamos vencendo. Mas agora... Na velha mídia... Pera lá. Continua a velha mídia. Pera lá. Agora vai ser quem vai contar a melhor história ou a melhor narrativa. Mais bonita. Ou falem o que vocês quiserem. Vocês que são candidatos, agora vai quem contar a melhor história, porque o cara vai lá e vai escolher alguém. Não, mas daí vem aquela frase aí, desculpa se o presidente Bolsonaro utilizou, mas eu tava lendo a Bíblia ontem, tá? Tava lendo a Bíblia aqui de tarde, no momento transcendental, e aquilo tá no Evangelho de João. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu vai mostrar. Os dados estão vindo aí agora, depois de 2 anos de doença, por exemplo, os dados estão chegando. Estudos com a ivermectina mostrando que melhora. E a gente viu algumas. O lockdown que não funciona. Todo o povo. O lockdown que não funciona. Agora, depois de. O problema do Brasil, e aí o Nelson Rodrigues tinha uma frase genial que dizia que só os profetas enxergam o óbvio. Né? O Sami dizendo aí, olha só, as pessoas, né, as crianças não estão sem estudar, ficaram com déficit. Senhores, a gente está 2 anos sem chegar a pessoas treinadas no mercado de trabalho, porque as escolas estavam fechadas, universidades fechadas. Você tem que entender que a perda que a gente tem nessa história não é só uma perda de vidas ou economia, como se discutia lá no início da pandemia, e eu já falava, cara, uma perda civilizacional.
Não tá chegando gente treinada no mercado, não tá chegando estudantes capacitados no mercado. E o pior para as crianças, que já dizia Aristóteles também, minha mãe dizia para mim, me ensinava desde criança, minha mãe dizia o seguinte, ó, minha mãe dizia que Aristóteles dizia, né, me dê uma criança até os 7 anos e te devolverei um homem, né? Cara, isso aí tá lá no livro A Política do Aristóteles, que depois de adulto... Conrado. O Aristóteles gostava de criancinha. Só vou dizer um negócio, eu prefiro pegar... Eu prefiro pegar... Deixa eu falar uma coisa. O que eu achei sacanagem, né? Porque se você vai citar Aristóteles, tem uma boa dele também, que ele fala o seguinte, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles. Legal. Falava lá. A dúvida é o princípio. O que eu achei sacanagem. Então, o que eu achei. Eu chamo de negacionista. O que eu achei sacanagem. Eu tive Covid, também bicampeão, Sami Bi. Isso. Eu fiz todo o tratamento, eu tomei todas as vacinas, eu usei máscara, eu fiz tudo. Eu fiz tudo porque eu acredito. Eu não entro nessa. Eu falo, pô, tem remédio? Tem, eu tomo. Ah, tem vacina? Tem, eu tomo. Ah, precisa usar máscara? Eu vou lá, eu fiz todo esse negócio. Sim. Agora, o que eu achei ruim foi interditar o debate. Com rótulo. Isso eu achei ruim. Da gente poder discutir, poder chamar um poder chamar outro, discutir aqui, entendeu? Porque você fica desesperado quando você não tem informação. Mesmo que aquela informação... Então, o cara fica desesperado. A informação é tudo, né? Agora, tem um documentário, eu não sei se vocês, tem um documentário chama First Wave. É um documentário sobre a primeira onda no hospital do Brooklyn, lá em Nova York. Cara, os médicos, eles não sabiam o que era, bem no comecinho. Entubando os caras, um desespero porque não sabiam. E a população ficou aterrorizada com aquelas covas, aquele negócio. E você não podia falar. A gente não podia falar. A falta de liberdade para ter narrativas e não fatos fez com que o Brasil aqui foi um dos países mais afetados por isso, né? As pessoas ficaram assustadas. E quando as pessoas ficam assustadas, não tomam boas decisões. Você precisa ter conhecimento para tomar decisões.